E aí, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todo mundo aí, sejam bem-vindos ao nosso canal. Desejo que vocês estejam todos muito bem, em nome de Cristo. No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade no livro de Atos, capítulo 16. Timóteo segue Paulo e Silas. Chegou também a Derbe, a Listra, e vivia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia cristã, sendo seu pai grego. Os irmãos de Listra e Icônia davam bom testemunho dele. Então Paulo se interessou em que ele o acompanhasse em sua missão, para tanto o circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois era do conhecimento de todos que seu pai era grego. À medida em que passavam pelas cidades, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, a fim de que passassem a ser obedecidas. Assim, as igrejas eram dedicadas na fé. Assim as igrejas eram edificadas na fé e cresciam em número dia após dia. Paulo chega a Macedônia. Vai embora? E viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando avizinharam-se da região da Mísia. Procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Então, contornando a Mísia, desceram para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava-lhe: passa a Macedônia e ajuda-nos. Imediatamente, após ter recebido a visão, preparamos para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o Evangelho aos macedônios, a conversão de Lídia e de sua casa. Glaucio, posso já ler essa parte, Glaucio? Poxa, cara, acho que eu já li essa parte aqui já. Ó, tá falando? Aqui, tá tudo aqui escrito aqui, ó. Tudo escrito. Meu Deus. A conversão de Lídia e de sua casa. Navegando de Troade, seguimos em linha reta até Samatrócia, e no dia seguinte para Neápolis. Meu Deus do céu, como é, gente? De lá arrumamos para Filipos, que é a cidade mais importante desse distrito da Macedônia e colônia romana. Nessa cidade ficamos vários dias. No dia de sábado saímos da cidade para a beira do rio, onde imaginávamos encontrar um bom lugar para orar. Sentamos e começamos a conversar com algumas mulheres que ali também estavam reunidas. Uma das mulheres que nos ouviram era temente a Deus e chamava-se Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. E aconteceu que o Senhor lhe abriu o coração para acolher a mensagem pregada por Paulo. Depois de ser batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, rogando: se julgares que eu sou crente no Senhor, entrai e permanecei em minha casa. E assim nos convenceu. Paulo liberta a jovem do demônio. Eu estou confundindo porque eu li antes, entendeu? De gravar, isso não está me confundindo. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Ou seja, o próprio Satanás, o próprio demônio, falava através da boca dessa serva, proclamava. Então, Deus vai fazer com que até as pedras falem se eu me calar, se você se calar. Então, nós não podemos nos calar, temos que falar
que o Senhor Jesus é Salvador da nossa casa, das nossas vidas, que Deus criou os céus e a terra e tudo que nós podemos contemplar, ok? Que Deus mandou o seu único Filho para poder morrer em lugar dos nossos pecados. A palavra de Deus diz, se eu confessar Jesus, Jesus vai confessar a mim. Se eu declarar, ele faz igual, mas se eu negar, ele também vai me negar. E ele insistiu em agir assim, e ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e dirigiu-se ao Espírito e repreendeu, exclamando, ordeno a ti em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu, foi embora. Romanos prendem Paulo e Silas. Percebendo que a sua esperança de lucro havia se esgotado, os proprietários da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E apresentando-os aos magistrados locais, os acusaram afirmando, estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, pregando costumes em que a nós, romanos, não é lícito acatar e tampouco praticar. Então a multidão unânime os atacou e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, ordenaram que fossem açoitados com vara. Depois de tê-los espancado muito, os jogaram na prisão, recomendando ao carcereiro que os vigiasse com toda a atenção. Havendo recebido tais ordens expressas, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. A conversão do carcereiro. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e entoando hinos de louvor a Deus, enquanto os demais presos os ouviam. De repente aconteceu um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. No mesmo momento, todas as portas se abriram e as correntes que prendiam a todos se soltaram. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, desembainhou sua espada a fim de se matar, pois concluíra que os presos todos houvessem escapado. No entanto, Paulo gritou, não te faças isso. Eis que estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, correu para dentro e trêmulo, atirou-se aos pés de Paulo e Silas. Em seguida, conduziu-os para fora, rogou-lhes, senhores, o que preciso fazer para ser salvo? Eles prontamente lhes afirmaram, crê no Senhor Jesus, e assim sereis salvo, tu e os de sua casa. E lhe ministraram a palavra de Deus, bem como a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, tomando-os consigo, lavou-lhes os ferimentos, e logo foi batizado, ele e todas as pessoas de sua casa. Então insistia para que subissem à sua casa, onde lhes preparou mesa farta, e com todos os seus expressava grande júbilo por haverem crido em Deus. Paulo exige justiça ao cidadão. Logo que amanheceu, os magistrados mandaram oficiais de justiça ao carcereiro com a seguinte ordem, põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro informou a Paulo, os magistrados despacharam ordem para que sejais soltos. No entanto, Paulo lhe afirmou, sendo nós cidadão romano, açoitaram-nos diante do povo sem processo condenatório formal e nos atiraram ao cárcere. Agora, porém, querem que saiamos sem que ninguém vos veja, de modo algum, que eles venham e pessoalmente nos proclamem livres da condenação. E os soldados levaram essa reivindicação aos magistrados, os quais, ao saber que Paulo e Silas eram romanos, ficaram apavorados. Então foram ter com eles e lhes suplicaram desculpas, e conduzindo-os para fora da prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Assim que deixaram a prisão, foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. Depois seguiram viagem. Atos capítulo 17. Paulo anuncia Jesus, o Messias. E tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Como fazia habitualmente, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados argumentou com aquele grupo de pessoas com base nas Escrituras, explicando e comprovando que se fez necessário que o Cristo padecesse
e ressuscitasse dentre os mortos, e proclamava: este Jesus que vos anuncio é o Messias. Assim, alguns dos judeus foram convencidos e se reuniram a Paulo e Silas, bem como uma multidão de gregos obedientes a Deus e a diversos senhores da sociedade local. Porém, os líderes judeus sentiram forte inveja e reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados. E agitando a população, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasson em busca de Paulo e Silas com o objetivo de arrastá-lo para o centro do ajuntamento da multidão. Todavia não os encontraram, agarraram Jasson e alguns outros irmãos e os entregaram aos governantes da cidade, exclamando: este que tem causado alvoroço em todo o mundo, agora chegou também aqui. E Jasson os hospedou em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, proclamando que existe um outro rei, chamado Jesus. Ao ouvir tal denúncia, toda a multidão e os governadores da cidade ficaram apreensivos. Apesar disso, libertaram Jasson e os demais irmãos, após o pagamento da finança estipulada. Os bereanos estudam a palavra. Então, logo ao cair da noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, dirigiram-se à sinagoga local. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, porquanto receberam a mensagem com vívido interesse e dedicaram-se ao estudo diário das Escrituras, com o propósito de avaliar se tudo correspondia à verdade. Ó, o povo de Bereia, interessante, né? Eles estudavam, eles ouviam e iam lá conferir, estudavam a Escritura para ver se era verdade o que Paulo falava, né? Isso aqui é interessante. Dessa forma, muitos dentre os judeus creram, bem como um grande número de mulheres gregas da alta sociedade e não poucos homens gregos. No entanto, quando os líderes judeus de Tessalônica tomaram conhecimento que Paulo estava ensinando a palavra de Deus em Bereia, rumaram imediatamente para lá, agitando e instigando a população. Rapidamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os irmãos que acompanhavam Paulo o conduziram até Atenas, partindo depois com orientação para que Silas e Timóteo se reunissem com ele assim que fosse possível. Paulo prega Jesus em Atenas. Enquanto Paulo esperava por seus companheiros em Atenas, ficou profundamente indignado ao perceber que a cidade tinha ídolos por toda parte. E sobre esse tema dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios obedientes a Deus, bem como na praça principal, diariamente, a todos aqueles que ali estivessem. Então, alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a argumentar com ele. Alguns indagavam: o que deseja comunicar esse tagarela? Outros comentavam: parece ser um anunciador de deuses estranhos, pois Paulo lhes pregava as boas novas de Jesus e a ressurreição. Por essa razão, o levaram a uma reunião no Areópago, onde lhe questionaram: podes revelar-nos que nova doutrina é essa sobre a qual dissertas? Pois estás nos apresentando pensamentos estranhos e desejamos compreender o significado de tais ideias. Porquanto os cidadãos de Atenas, assim como todos os estrangeiros que ali viviam, não se preocupavam com outros assuntos senão falar e procurar saber as últimas novidades, né? Sendo assim, Paulo levantou-se no meio da reunião do Areópago e discursou: caros atenienses, percebo que, sob todos os aspectos, sois muitíssimos religiosos. Paulo era muito esperto, né, pessoal? Fala sério. Pois, caminhando pela cidade, observei cautelosamente seus objetos de adoração e encontrei até um altar com a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, pois exatamente este a quem cultuais em vossa ignorância, que eu passo a vos apresentar. O Deus que criou o universo e tudo que nele existe é o Senhor dos céus e da terra, e não a habita em santuários produzidos por mãos humanas.
ele também não é servido pelas mãos dos homens, como se precisasse de algo, porquanto ele mesmo concede a todos a vida, o fôlego e supre todas as nossas demais necessidades. De um só homem fez Deus todas as raças humanas, a fim de que povoassem a terra, havendo determinado previamente as épocas e os lugares exatos onde deveriam habitar. Deus assim procedeu para que a humanidade o buscasse e provavelmente, como que tateando, o pudesse encontrar, ainda que de fato não estivesse distante de cada um de nós. Pois neles vivemos, nos movimentamos e existimos, como declaram alguns de nossos poetas, porquanto dele também somos descendentes. Portanto, considerando que somos geração de Deus, não devemos acreditar que a divindade possa ser semelhante a uma imagem de ouro, prata ou pedra, esculpida pela arte e idealização humana. Em épocas passadas, Deus não levou em conta essa falta de sabedoria, mas agora ordena que todas as pessoas em todos os lugares cheguem ao arrependimento, porque determinou um dia em que julgará o mundo com o rigor de sua justiça, por meio do homem que para isso estabeleceu. E quanto a isso, ele deu provas a todos aos ressuscitados dentre os mortos. Uns debocham, outros creem. Entretanto, alguns deles, assim que ouviram falar sobre a ressurreição dos mortos, começaram a dizer zombarias, e outros ainda exclamavam: sobre esse assunto te daremos ouvidos numa outra oportunidade. Depois dessas palavras, Paulo se retirou do meio deles. Aconteceu, porém, que alguns homens se ajuntaram a Paulo e creram. Entre eles estavam Dionísio, membro do conselho do Areópago, e uma mulher chamada Damaris, e com eles algumas outras pessoas. Bom, hoje em dia, né, me parece que a palavra de Deus ela é pregada e dificilmente, não sei se é impressão minha, alguém venha a se render aos pés de Jesus e crer naquilo que a pessoa ouve, né? Mas depois você tem que buscar um conhecimento, né, através da palavra de Deus, através da Bíblia, você mesmo, para você poder compreender isso, né? E não precisa de faculdade, não. Você vai tão somente ler, você vai buscar a sabedoria de Deus, ele vai dar sabedoria e você vai passar a compreender. Aqui diz que quando Paulo começa a falar, Deus abre o olho de uma mulher chamada Lídia, se não me engano. Lídia, né? Uma vendedora de púrpura. E ela compreende a palavra de Deus. E ela e a casa dela são batizadas e são salvos. Ou seja, passam a ter direito à salvação em Cristo Jesus, através de Paulo fazendo ali a sua pregação. Pessoal, fiquem todos na paz e até a próxima. Eu queria achar, mas não vou conseguir achar. Vamos lá. Achei. Lídia. Lídia, é isso mesmo. Beleza? Paz.